entendi. Graça e paz, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria, nós estamos aqui hoje para adorar e exaltar o nome do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Como diz um cântico, né? Seja bem-vinda, esta casa é sua. E realmente que nós possamos sentir a presença de Deus nesse lugar. Como podemos ver, com as nossas restrições, máscara, distanciamento aí das cadeiras, né? Mas mesmo com o distanciamento da cadeira, ainda estou vendo cadeira vazia. Que coisa horrorosa. Então avisar aí para os irmãos e irmãs aí que estão nos assistindo através da transmissão, que o culto já começou, né? Nós temos que tomar cuidado aí com algumas coisas, porque realmente não acabou ainda a pandemia, tá? Nós estamos vendo situações aí. Caiu bem, a minha esposa trabalha na UPA e ela sabe que, graças a Deus, a quantidade de pessoas que iam lá, da entrada lá com Covid, diminuiu bastante, mas tem muita gente falecendo. Recentemente morreu aí a mãe da nossa pastora Viviane, da Igreja Metodista, né, nosso amigo Anderson. Então tem gente morrendo ainda. Então que nós possamos tomar cuidado com os nossos e conosco mesmo, tá bom? Mas nós sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Vamos dar uma salva de palmas para ele, porque ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos entregar esse culto ao nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar na Tua casa, nesta casa de oração. Muito obrigado, Deus querido, por nos escolher para estarmos aqui nessa noite. Porque nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor, o Seu santo trono da glória, que olha para nós e diz: hoje eu quero você lá. Então Deus, fala conosco nessa noite. Às vezes nós achamos que saímos das nossas casas para vir até o culto porque nós queremos, porque hoje é domingo. Não, mas foi o Senhor que nos escolheu para estar aqui nessa noite. Certamente o Senhor vai falar conosco, seja através do louvor, seja através de algum testemunho, seja através da Tua palavra. Não sei qual é a forma, porque a forma é sua, Deus querido. Mas eu quero dizer para Ti que nós estamos abertos, nós estamos com os corações abertos para receber o melhor de Ti. Porque nós sabemos, ó Pai, que nós não somos nada. Nós sabemos, ó Pai, que nós não temos nada. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos cego, pobre e nu. O que seríamos de nós se não fosse a Sua misericórdia, se não fosse o Seu amor sobre as nossas vidas? Então, ó Deus, muito obrigado por nos trazer até esta casa de oração. E hoje, se findando esse dia, este domingo, sinal, ó Pai, que o Senhor nos protegeu durante todo o dia. Desde o nosso levantar, o Senhor esteve conosco e está conosco. E nós hoje encerramos esse domingo Te adorando, Te exaltando e glorificando o Teu santo nome. Deus amado, seja com cada irmão, cada irmã que estão nos seus lares nesse momento e assistindo essa transmissão através dessa live. Ó Deus, que a Tua palavra, o Teu louvor, o Teu Espírito Santo vai ao encontro de cada pessoa, cada ouvinte, aonde estiver, ó Pai, seja nos lares, seja no trabalho, aonde estiver, ó Pai, que a Tua palavra possa entrar e fazer morada nos corações de cada filho, hoje e para todos sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia, seu smartphone, ou acompanha conosco aqui um pequeno texto que se encontra em Joel capítulo 2, somente o versículo 1. É só um momento de liturgia que eu quero compartilhar com você o que Deus tem falado conosco. Quero dizer para você que quando a gente vem aqui para o altar, né, nós, liderança pastoral ou líder de ministério, a gente se prepara muito antes, né? Não é assim, não, hoje tem culto, a gente chega aqui, faz assim com a Bíblia, assim, ó,
Aonde parar eu vou ler. Não. Deus nos direciona. Então eu quero dizer para vocês que estão aqui, vocês que nos assistem, tudo que é dito. Tenho certeza também que no Ministério de Louvor também é assim. Ora antes, Deus que prepara os louvores, porque é para Deus. E é Ele que faz. É Ele que faz todas as coisas. Nós somos só um agente, né, que vai anunciar o Evangelho para as outras pessoas, para vocês, para aquele que nos assiste. Agora, quem vai fazer é Deus, a partir do momento, da forma que você recebe. Então, Joel, capítulo 2, versículo 1, diz assim: tocai as trombetas em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte, perturbem-se em todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Vou repetir de novo: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Amém? Às vezes as pessoas começam a dizer: isso é conversa furada, Jesus não está vindo. Tem gente que fala que isso é coisa mentira. Mas eu quero dizer para você que Jesus está vindo, sim. Se perguntar para mim ou perguntar para cada um de nós quando, não sei, não sabemos. Mas como e o que vai acontecer nós sabemos. E o que vai acontecer já está acontecendo, sim ou não? Já está acontecendo muitas coisas, meu irmão, minha irmã, que nós não atentamos. Que isso é sinal da vinda de Cristo. E o próprio Jesus diz: isso, não se atemorizei com essas coisas, porque isso ainda é somente o princípio das dores. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, compete a mim e a você, você que nos assiste também, quando o texto fala, Joel fala: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao seu santo monte, perturbem todos os povos de toda a terra. Sabe o que Joel está dizendo? Jesus está dizendo através do profeta Joel, profeta menor, que é para a gente não fechar a boca, que é para a gente não se calar, mas anunciar o Evangelho, dizer que Jesus está voltando, dizer para as pessoas: olha, se arrepende, porque Jesus está voltando. Lembra de João Batista? Deus é tão bom, que antes de nascer Jesus, através de Maria, Deus fez que nascesse João Batista através de Isabel. Jesus e João Batista são primos. E João Batista nasceu primeiro, e ele fez uma grande missão: andar pelo deserto, comer gafanhoto, usar pele de urso, anunciando o Evangelho. E qual que era a palavra dele? Arrependei-vos. Eu vos batizo com água, mas haverá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo. É a minha função, é a sua função. E não é porque sou pastor, eu tenho uma função mais importante. Não, a função é nossa, de todos nós, como homens e mulheres de Deus. Então eu convido você que, seja o que você estiver fazendo, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no seu lazer, não pare de anunciar às pessoas que Jesus está voltando. Mas pastor, como que eu vou anunciar? Aí você pode dizer assim: às vezes eu estou em Santos, ou aqui em Cubatão também acontece isso. Lá na Praça Princesa Isabel tem um senhor que fica com um megafone anunciando, falando de Jesus. Quem já viu isso? Né? Um senhorzinho branco lá, eu não consigo entender nada que ele fala lá por causa do megafone, mas eu sei que ele está anunciando Jesus. Também tem um outro que ia muito nos hospitais, né? Quando eu fazia curso de enfermagem, fazia estágio, tinha um senhorzinho lá, que ele também ia lá falar de Jesus, né? Posso dizer para você qual é a maior e melhor forma de anunciar Jesus para as pessoas? Olha só, não fique escandalizado comigo. Não é com a Bíblia. Não é com a Bíblia. Não é com você ficar falando que Jesus cura, que Jesus salva. Também não é.
Mas pastor, então como que é que eu anuncio Jesus? Vivendo Jesus. Meu irmão, minha irmã, você não precisa falar nada, mas se você começar a viver Jesus como um caráter de mulher cristã, como um caráter de homem cristão, as pessoas vão olhar para você e vai falar, tem alguma coisa diferente nele e nela. Aí eles vão chegar em você e falar, por que você está desse jeito? Você não era assim? Aí é onde você vai falar de Jesus, porque Jesus mudou a minha vida. Agora imagina outra situação, você começar a falar de Jesus, que Jesus salva, aí a pessoa fala assim, você falando isso? Você faz isso. Coisa horrível, né? Que situação desagradável. Aí Satanás faz festa, porque o nome do Senhor está sendo escandalizado por causa de mim e de você. Mas aquela que adora o Senhor em espírito e em verdade, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus fala lá em Salmo, que as bênçãos correrão até nós e nos alcançarão. Então, se nós continuarmos fiel a Deus, e ser fiel a Deus não é se enclausurar dentro de uma igreja e ficar 24 horas lendo a Bíblia, não, gente. Ser fiel a Deus, você pode passear, pode trabalhar, pode ter seu lazer, mas Deus tem que estar junto contigo aonde você for. Se um dia você falar, Deus, eu vou em determinado lugar, fica aí, não precisa ir lá comigo não, alguma coisa está errada. Muitos pregadores falam assim, né? Buscai a Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas, não é isso o texto? Aí às vezes a esposa, ou o marido, mais as esposas, bem, vamos passear hoje? Faz tempo que a gente não passeia, minha esposa está ali dando risada, né? Faz tempo que a gente não passeia, e a gente fala, aí o marido fala assim, não, hoje tem culto, hoje eu vou para a igreja. Aí já vira um clima meio chato em casa, né? Eu aprendi isso na pele. Eu posso adorar a Deus fora da igreja também. Eu posso até pegar minha esposa, não ir para o culto hoje, num dia de domingo, ou num dia que tiver culto, e passear com a minha esposa, mas Deus vai estar lá junto comigo e com ela, e a gente vai estar adorando ao Senhor Jesus lá também. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes nós criamos formas para adorar a Deus, que acaba nos prejudicando mais ainda. E Joel está dizendo para mim e para você, basta tocar as trombetas, basta anunciar para todo o povo de toda a terra que Jesus está voltando, precisa nos arrepender. Então que nós possamos ter essa certeza, que eu anuncio Jesus, vivendo Jesus. A minha fala, a sua fala tem que ser diferente. Os lugares que você vai, os lugares que nós vamos, tem que ser diferente dos lugares que o mundo vai. E muitas outras coisas. Não quero ser aqui excêntrico, né, ao pé da letra, mas muitas outras coisas que eu e você sabe que não condiz nós fazemos, porque a Bíblia fala que quem quer ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Não dá para adorar a Deus e adorar o mundo. E o mundo tem muitas coisas boas, não tem? Sim ou não? Gente, como tem coisas boas no mundo? Coisas boas, coisas agradáveis aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ao nosso estômago. Paulo é tão ungido por Deus que ele falou assim, olha, todas as coisas são lícitas, mas, entretanto, nem todas convêm. Depois ele fala de novo lá em Coríntios, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo edifica. Tem muitas coisas que nós fazemos e estão nos afastando de Deus. Então é momento de nós voltarmos ao Senhor Jesus. Meu irmão, é triste dizer quantas pessoas, meu William, quantas pessoas se desviaram por causa desses 5 meses de igrejas fechadas. Não dá para entender isso. Quantas pessoas, eu não estou falando de igreja metodista somente, mas de todas as igrejas. Claro que eu falo daqui porque eu sou daqui, conheço, não posso falar das outras, mas certamente isso aconteceu, né? Conheço pastores de outras igrejas e a fala é a mesma, por causa de algumas igrejas que ficou 4 meses, 3 meses fechadas, por determinação do governo e até das autoridades da própria igreja. E aí? Se nós pegarmos um ônibus e viajarmos para o Oriente Médio, Iraque principalmente,
Ai daquele que for pego com uma Bíblia, não, uma Bíblia não. Ai daquele que for pego com uma página de uma Bíblia no bolso. São mortos. Eles são perseguidos, porque não pode. E a gente é livre. Brasil é uma mãe, nos dá a liberdade de adorarmos a Deus. Várias etnias, várias religiões existem. E não há conflito, muitas das vezes. Nós somos livres para adorar a Deus. E muitas das vezes a gente nos escraviza com dogmas, com costumes. E por falta de conhecer a palavra. Jesus fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos orar? O Ministério de Louvor se prepare. Enquanto o Ministério de Louvor se prepara, quero orar por você. Vamos ficar de pé? Eu não sei qual que é o seu problema. E nem faço questão de saber, que não compete a mim saber. Mas eu sei que o Espírito Santo que há em você é o mesmo que testifica em mim. Então, se Deus quiser me contar, Ele vai me contar. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ore a Deus. Ore a Deus. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar na Tua casa. Ó Deus, nós sabemos que não é tão fácil, não foi tão fácil, não está sendo fácil toda essa crise que estamos passando por causa dessa pandemia do Covid-19, que ceifou pessoas conhecidas, amigos e até mesmo parentes, talvez não de nós, mas de pessoas que nós conhecemos. Mas nós nos alegramos em Ti, ó Pai, porque nós permanecemos na Tua presença. Nós alegramos em Ti porque o Senhor nos sustentou. O Senhor estendeu as Tuas mãos e nos aparou, nos direcionou no caminho que devemos tomar. E hoje estamos aqui. Muito obrigado a Deus por permitir em abrirmos as nossas igrejas. E cada irmão, cada irmã que o Senhor permitiu estar aqui, possa receber a Tua palavra, a porção dobrada nessa noite. Abençoa, Pai, a vida de cada filho, cada filha, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Mesmo de pé, vamos louvar ao nosso Deus, Ministério de Louvor. De louvor, salve da igreja na paz do Senhor, amém? Vamos louvar e adorar aquele que é o digno de todo louvor, de toda adoração. Diga para Ele nessa noite que você quer viver algo novo na presença dEle. Não só o novo, o que o mundo está oferecendo com essa pandemia, mas o novo de Deus. O seu Espírito Santo sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família. Abra o seu coração neste momento e adore ao Senhor. Hoje aqui, eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
incendeia, 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 incendeia. Deus, nós queremos viver, Senhor, o novo de Ti, Pai. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, o novo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos prepara, Senhor, para receber o novo de Ti, Senhor. Derrama, Senhor, na casa de cada um que se encontra aqui, Pai. Derrama na Tua igreja, Pai. Derrama, Senhor, nessa cidade, Senhor. Na vida de cada um que está aqui, Deus. Na nossa família, Senhor. Derrama, Deus, o Teu novo, Senhor. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Toda honra, toda glória, todo louvor seja rendido a Ti, Senhor, nesta noite, Pai. Obrigado, Deus. Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Toca cada um nesta noite, Senhor. Abra o teu coração e a tua boca para louvar e agradecer o Deus, Senhor. Fala para Ele que você está aqui. Pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu te der. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos Seus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos Seus pés do meu amado. Basta olhar em seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos Seus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso,
derramar, Senhor. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada, e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada, e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Entrega para Jesus. Entrega para Deus o teu jugo e o teu fardo, porque não te pertence esse jugo e esse fardo. É do Senhor, porque o fardo do Senhor, ele é leve, Deus. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus, Senhor. Deus, toma, Senhor, o nosso jugo, o nosso fardo, Senhor. Nos torna leve, Senhor. Abra o seu coração e entregue para Deus tudo aquilo que não provém dele. Entregue tudo aquilo que tem te tirado, Senhor, da presença de Deus. Tudo aquilo que tem te impedido de louvar e de adorar a Deus. Entregue a Deus, Senhor. Entregue a Ele. Ele está aqui esperando para que você entregue para Ele tudo aquilo que não é nosso, porque Ele já levou o nosso jugo e o nosso fardo.
Senhor Deus e meu Pai, venho, Senhor, diante de Ti te agradecer, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo, Pai. Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um, Senhor, dessa casa de oração, Pai. Que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, para aqueles que estão desempregados, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar, Senhor, o alimento na mesa de cada um de nós, Pai. E aqueles que não têm, Deus, que o Senhor venha prover, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento de louvor e adoração, Senhor. Deus, que o Senhor possa receber, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É assim. É assim que se faz mesmo. João 10:10 diz que o pastor cuida das ovelhas. Ele conhece cada uma pelo nome. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e as segue. Eu louvo a Deus por isso, por esse ministério que Deus tem me dado. Que não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus disse também que não ia ser fácil, né? Eu sou louco que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então, meu irmão, minha irmã, nada que nós passamos aqui na terra, Paulo fala isso, é comparado o que Deus tem para mim e para você lá no céu. Só que precisamos passar aqui na terra. Então, como diz Abacuque, ainda que aconteça um montão de coisa, né? A vide, a figueira, os animais no curral. Ainda que aconteça um montão de coisa, todavia, me alegrarei no Senhor. Amém? Antes da palavra, eu quero dar uns avisos para a igreja. Pode continuar, irmão. Nesse mês de outubro, é o mês do nosso aniversário da igreja. Amém? Só o Ricardo, só, poxa vida. Vou falar de novo, tá bom? Nesse mês de outubro é o mês de aniversário da igreja. Melhorou, melhorou. Você que está nos assistindo aí, dá um glória a Deus, porque é o 4º ano de existência aqui no Bolsão. A igreja ainda é um bebezinho, né? A gente conhece igrejas aqui que tem mais de 20, 30 anos. A nossa irmã veio da igreja, né, minha irmã? Muito tempo. Não importa o tempo. O que importa é que o nome do Senhor está sendo anunciado. E eu acho muito legal dizer que tem campo para todo mundo, né? Tem campo para todo mundo. Todo mundo tem o direito de anunciar o Evangelho, desde que adore e anuncie o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, porque nós vamos dar conta disso um dia, né? Então, nesse mês de outubro é aniversário da igreja. E como nós vamos trabalhar esse aniversário da igreja por causa dessa pandemia? Todos os domingos haverá aqui na igreja um pregador diferente. Tá ok? Primeiro domingo vai ser comigo mesmo por causa da ceia do Senhor. Primeiro domingo é a ceia do Senhor. Aí no segundo domingo haverá um pastor da igreja de Riviera de São Lourenço. Vai me corrigindo aí, Michele. No terceiro domingo, o pastor André, da Igreja Metodista da Vila Nova, que é a nossa igreja titular. No quarto domingo... Não, aí já não seria no terceiro, seria no quarto sábado. Pastor Indianara, a pastora titular dessa igreja, só para nossa irmã entender aqui. Tem uma igreja mãe, que a gente assim chamamos, e a pastora Indianara é a nossa pastora titular, responsável por tudo isso, tá? E ela vai estar no quarto sábado, no último sábado do mês, trazendo uma palavra juntamente com o Ministério de Louvor lá de Cubatão, tá? E no último domingo, nosso irmão Geraldo vai estar trazendo uma palavra para nós também, aqui no mês de aniversário, né? E aniversário sem bolo não é a mesma coisa, né?
Não é a mesma coisa. Quem vai para a feira aqui? Todo mundo. Imagina você ir para a feira e não ouvir os feirantes gritando. Não é a mesma coisa. Tem que ter os feirantes lá gritando, aqui é melhor, aqui é melhor. Aniversário sem bolo, então provavelmente no sábado, né? No último sábado estaremos comemorando o aniversário da igreja com bolo. Convido vocês que estão aqui, você que nos assiste, claro, com a flexibilização. Tem um limite de pessoas que pode estar aqui. Então se você deseja vir, já começa a avisar, eu quero, para a gente fazer a lista lá, tá bom? Minha irmã, que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença. Eu lembro lá atrás que a senhora veio e falou, ó, um dia eu vou lá na igreja. E hoje está aqui conosco. Seja bem-vinda. É daqui, né? Daqui de baixo. Aliás, a igreja que a irmã participava era aqui em cima, não era? Exatamente, eu lembro que a senhora falou. Que Deus abençoe. Obrigado, se sinta em casa. Essa casa é sua, né? E eu tenho uma frase que eu sempre falo nas igrejas que eu pastoreio. Se gostou, volta de novo. Se não gostou, volta para gostar. Tá? Que Deus abençoe a sua vida e os seus. Vamos para a palavra do Senhor? Gostaria que nós entrássemos na palavra do Senhor. Na realidade, a palavra que eu vou trazer hoje é a palavra da célula, né? Só lembrando também, avisando, e até já um convite para nossa irmã, todas as quarta-feiras nós temos células. A igreja trabalha com célula aqui na igreja, só que a gente está trabalhando assim, é uma célula mista, homem e mulheres, depois uma célula só de homem e depois uma célula de mulher. Essa que vem agora, quarta-feira, é a célula dos homens, e na próxima das mulheres, e assim sucessivamente. Já se sinta convidada, a nossa irmã Daniela, Michele e Daiane são responsáveis por essa célula. Aí as meninas já colam ali, né? Convida. Telefone, endereço. Só dá um grito aí. Que Deus abençoe. E a palavra que nós vamos falar nessa noite é a mesma de quarta-feira, que é que é Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 3, a primeiro momento. E depois Jonas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Jonas, capítulo 1, vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 3, e depois a gente pula lá para o capítulo 3, estaremos lendo do 1 ao versículo 4. Mesmo assentados como estamos, mas com toda a reverência à palavra do Senhor Jesus, já achou aí, minha filha? Já achou. Que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama com ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir na presença do Senhor, para Tarse. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Capítulo 3 agora. Versículo 1 ao versículo 4. Porém, veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus,
e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Oramos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que estamos tendo contigo nesta casa de oração, pelas orações, pelos louvores, pela visita. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque tudo é teu, esta casa é tua. Então, ó Pai, que nós possamos ser um instrumento usado nas tuas mãos, mas não do nosso jeito, Senhor. Que tudo que nós iremos falar, como foi cantado, que não seja de mim mesmo, que não seja de nós, mas seja mandado do seu santo trono da glória. Porque de nós mesmos, ó Pai querido, nada temos para dar. Ó Deus, que nós possamos nos diminuir de nós mesmos e sermos cheios de Ti. Que através de nós, ó Pai, humilde, servos e servas, possamos ser um instrumento usado para anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Fale conosco e fale através de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Quem conhece essa história de Jonas? Certamente já ouvimos essa história por vários pregadores. É bom, irmão, senão a folha... Por vários pregadores, vários líderes, por líder de célula, na célula. Nós já ouvimos essa pregação de várias formas, de vários entendimentos. Eu sou tranquilo nisso, porque a palavra de Deus fala que passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, é Deus que faz. Jonas, um dos profetas, eu acho que ele era o 12º profeta menores de Deus, foi escolhido por Deus para fazer uma missão. Então, eu gostaria que vocês atentassem algumas chaves que eu vou passar para nós, como homens e mulheres de Deus, independentemente de qual igreja. Eu não me preocupo muito com isso, eu me preocupo que nós adoramos um Deus fiel e verdadeiro, né? Deus escolhe Jonas e dá uma missão para ele. Jonas, vai até Nínive, porque chega aos meus ouvidos a perversidade que está nesse país, e eu vou acabar com ele. Então vai lá e avisa para eles, para se converterem, se arrependerem, porque senão eu vou exterminar, vou, como diz o texto, subverter todo esse país. Até aí, meu irmão, minha irmã, tudo bem. Um homem de Deus, provavelmente ele falou assim para Deus: Deus, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser, me envia para onde o Senhor quiser que eu vou. Até aí tudo bem. Mas quando Deus chega para Jonas e fala: olha, vai até Nínive e prega para eles, aí Jonas já ficou meio assim: caramba, Nínive? Eu odeio aquele povo. Eu odeio aquele povo, porque é verdade. Se a gente ler o texto, o povo de Israel, os judeus, odiavam Nínive. Por quê? Porque Nínive fazia parte da Síria, e a Síria, por vários e vários anos, guerrearam contra Israel, contra o povo de Deus. Nínive, especificamente, era um povo de torno de 120 mil pessoas, não era pequeno assim, não era tão pequeno assim, 120 mil pessoas, e era um povo muito cruel. O povo guerreava mesmo, como diz aí o popular, na traíra. Montava uma cilada para pegar as pessoas e matar, exterminar. E isso aconteceu com o povo de Deus. Então Jonas e todos os outros tinham muita raiva de Nínive. E Deus manda Jonas ir para onde? Para Nínive. Olha que coisa interessante, meu irmão, minha irmã. Jonas disse não. Pela primeira vez, quando Deus, vamos lá no capítulo 1, fala: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai. Jonas falou que não. Olha só, continuando o texto. O texto diz, no versículo 2:
dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando Deus fala que era Nínive, talvez deu aquele frio na barriga de Jonas, mas ele ficou na dele. Ele não falou que não ia. Se você acompanhar comigo no versículo 3 do capítulo 1, olha o que diz. Jonas se dispôs, primeira ordem de Deus é dispõe e vai. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Ele poderia dizer, pô Deus, Nínive, aquela cidade, não vou não. Mas ele não falou nada. Só que ele esqueceu que Deus é Deus. Que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabia o que Jonas ia fazer. Jonas sai na surdina, beleza Deus, eu vou lá. Sou um profeta teu, tu manda, eu vou. Só que Jonas vai, entra num barco, paga a passagem do barco, sem falar nada para as pessoas, para os comandantes do barco, do navio. Viu que o navio estava indo para Tarse, entra lá, paga, pagou, pode viajar, e fica lá quietinho, lá no porão. Só que Deus faz o quê? Manda aquela tempestade. O texto que nós conhecemos. Quando Deus quer, Deus faz, né? Se vocês conhecem esse texto, os comandantes do navio, toda a tripulação do navio não era cristã. Não acreditava em Deus. Conhecia Deus, mas não era seguidores de Cristo. Quando a tempestade começa a ponto de colocar o navio à deriva, ele começa a ter medo. Começa a adorar os deuses dele, começa, né, pedir, livra-nos. E ele vai até Jonas, né, e fala assim, quem é você? Aí Jonas fala, eu sou o servo do Deus Altíssimo. Se declara quem ele é. E aí os caras ficam com muito medo. Porque ele sabe, caramba Jonas, você é servo do Deus Altíssimo. É por isso que está acontecendo tudo isso. Aí Jonas fala assim, me lança no mar que tudo isso vai acabar. E aí o povo joga Jonas no mar, tempestade acalma, e toda a tripulação se ajoelha diante do Senhor e fala, não acometa em nós nenhum mal por causa desse homem. Ele mentiu para nós não sabemos de nada, que nós possamos te adorar. Uma situação de má fé, que foi de Jonas, fez com que toda uma tripulação de um navio se convertesse. Quando Deus quer, não acontece, não tem jeito. Não adianta correr. Talvez Deus estava usando Jonas para ganhar a tripulação do navio. Mas a história fala de Jonas. Então joga Jonas no mar, e ele, pronto para morrer, Deus manda um grande peixe. Então, muito cientista quer falar qual é o peixe, mas hoje não se sabe ainda, né? Um grande fala que é a grande baleia, aquela brancona, aquela enorme que é cheia de pintinha branca. Já viu essa baleia? Diz que é o maior que tem, o mamífero que tem. É a mesma confusão do jardim do Éden, da fruta lá que a Eva comeu, né? Todo mundo fala que é maçã, mas ninguém sabe qual que é a fruta até hoje. E a mesma coisa a baleia, mas sabemos que foi um grande peixe que engoliu Jonas. Aí eu pergunto para você, Deus deu uma ordem para Jonas, ele foi desobediente, mentiu para os caras da tripulação, por que Deus ainda salvou Jonas? Deus é Deus, Deus poderia levantar outro, sim ou não? Deus pega, manda um grande peixe, engole Jonas. Capítulo 2 tem a oração de Jonas dentro do ventre do peixe, que ele fala o grande perigo que ele passou no mar. Ele fala de ondas grandes, né, cobrindo ele, engolindo ele. Ele falou do desespero que ele fez, que ele passou no mar. E aí o peixe joga ele aonde? Em um determinado lugar. Até então nós achávamos que o peixe tinha jogado Jonas em Nínive. Até eu preguei muito disso, falando que o peixe jogou Jonas em Nínive, mas não foi. O peixe jogou Jonas fora do mar. E por que não foi em Nínive? Porque se a gente começar a ler o capítulo 3, o que Deus fala para Jonas de novo? Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te
vai à grande cidade de Nínive. Vai. Então ele não estava em Nínive. Deus manda ele de novo. Por que Deus salvou a vida de Jonas no mar? Primeiro, meu irmão, minha irmã, vamos atentar uma coisa. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, é você que tem que fazer. Não adianta querer empurrar para o outro. Não adianta dizer, vai você tem mais... Até elogia a pessoa, enche a bola da pessoa, né? Vai você tem mais capacidade, você fala mais influente, você sabe... Meu irmão, minha irmã, para com isso. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, é você que tem que fazer. E o que acontece? Jonas, mesmo sendo o que de Deus? Um profeta de Deus, ele sabia disso. Ele não era qualquer um, ele sabia quem era Deus, porque ele era um profeta. Ele desvia, vai para outro lugar. Ele falou, não vou. Deus mandou, mas não vou pregar para aqueles pessoal. O pessoal matou toda a minha descendência praticamente guerreando, e agora eu vou lá. Por que Jonas não queria ir lá? Por dois motivos. Primeiro, ele estava com medo de ir lá. Era um povo inimigo de Israel. Certamente, se ele fosse lá, ele falou, vou morrer lá. E segundo, porque ele sabia, se ele falasse de Deus e o povo se arrependesse, Deus iria perdoar o castigo. Deus iria, em vez de exterminar o país ou a cidade, Deus iria abençoá-lo, eles. E Jonas não queria que Deus fizesse isso. Jonas conhecia Deus e sabia que Deus era rico em misericórdia e em bondade. Então, vamos lá. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que Deus já mandou você fazer como servo e serva dele. E eu também nem sei se você fez ou não, isso é você e Deus. Se você fez o que Deus te mandou fazer, glória a Deus. Ele vai mandar você fazer outras coisas, porque ele viu que você foi um servo fiel, uma serva fiel e cumpriu com aquilo que ele pediu. Porém, a Bíblia também fala, nas cartas paulinas, que Deus não se agrada daquele que faz sua obra relaxadamente. Por que eu estou falando isso? Quantos dias levava para dar uma volta na cidade de Nínive? 3 dias. Vamos aqui comigo no texto? Olha o que diz o texto lá no capítulo 3, versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade no caminho de 1 dia. Vamos lá, vamos tentar entrar na mente de Jonas. Jonas falou assim, beleza, eu vou lá, já que não teve jeito, Deus me colocou na baleia, me jogou lá em Nínive, mandou eu de novo lá, ai de mim se eu não for, então eu vou lá. Mas em vez de eu fazer aquele negócio certinho, eu vou passar correndo rapidinho, anunciando, quem ouviu, ouviu, quem quiser se arrepender, se arrepende, tomara que ninguém ouça e ninguém se arrependa. Eu estou falando humanamente. Digamos que a mente de Jonas, a raiva dele, a ira dele com o povo de Nínive. E o texto ele levou 1 dia. Não tinha carro naquela época, talvez carroça, né, cavalo. Ele montou no cavalo, saiu no cavalo e falando de Jesus. E ele falou, desse jeito ninguém vai ouvir. E ninguém vai se arrepender e todos vão morrer. Esse era o desejo de Jonas. Mas por surpresa dele, toda a cidade, toda, lembra que eu falei de 120 mil pessoas que tinha, cidade não, no país? Toda, se arrependeram. Ouviram o que o Jonas tinha dito e se arrependeram. O próprio rei deu um decreto, se vestiu em pano de cinza e pediu para toda a nação se arrependesse dos maus caminhos. Deus ouviu isso e perdoou e sarou toda a cidade. O castigo de Deus era acabar com a cidade. A ira de Deus era acabar com a cidade. Deus iria acabar com o país, iria acabar com ele totalmente, por causa da grande maldade que tinha.
Mas preste bem atenção. Quando a gente se arrepende do nosso pecado, quando a gente para de fazer as coisas erradas, reconhece que estamos pecadores, reconhece que nós não temos nada, reconhece que nós dependemos de Jesus Cristo, paramos de fazer aquilo que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. Aí você sabe o que você faz, eu sei o que eu faço. Eu posso até dizer, está aqui a minha esposa, casado aí 20 anos, vai fazer, nem eu sei, às vezes, né, as coisas que ela faz que não agrada a Deus, nem ela sabe de mim. Sabemos coisa comum de marido e mulher, e assim sucessivamente nós. Então assim, independentemente do que você faça, se não está agradando a Deus, está na hora de parar. Está na hora de parar, meu irmão, minha irmã. Porque se não pararmos, e eu estou falando isso para a igreja e para quem nos assiste, mas começa em mim. Tem que começar a bater aqui em mim. Lembra lá? O óleo que desce sobre a barba de Arão, sobre a cabeça, a barba e a orla, e assim vai. Tem que começar e vai. Porque se não pararmos e reconhecemos, nos arrependemos, a ira de Deus vai vir. A ira de Deus vem. Como era para acontecer em Nínive. Mas por causa do arrependimento deles, toda a população de Nínive, Deus o perdoou. Deus o perdoou, sarou a terra e o abençoou. Meu irmão, minha irmã, Jonas ficou com tanta raiva. Jonas ficou com tanta raiva. Olha o que Jonas fez. Depois eu convido vocês para ler o texto. Jonas é um livro pequeno. Está aqui, ó. 3 capítulos, 4 capítulos. Leia ele para você entender o que nós estamos falando. Jonas anuncia. A palavra fala que Jonas é uma cidade que fica no alto. É um morro. Jonas, Nínive é uma cidade que fica no alto, no monte. Na cidade embaixo tem um monte que cerca ele. Jonas vai, anuncia para os ninivitas. Ele sobe até o monte e fica lá sentado esperando, desculpa a expressão, a desgraça acontecer. Porque era isso que ele queria que acontecesse. Entendeu? Vou dar uma corrida aqui de um dia. Eu sei que leva 3 dias, mas vou dar um dia só, vou anunciar, eles não vão ouvir, e eu vou ficar aqui de camarote esperando Deus mandar o castigo lá para eles. Porque esse é o meu coração, é isso que eu quero. Só que ele viu o contrário. Ele viu as bênçãos e a misericórdia de Deus descendo. Ele ficou tanta raiva, meu irmão, que ele pediu a morte. Ficou com raiva de Deus de novo. E pediu a morte. E deitou. Estava um sol muito quente. E ele deitou. E Deus, pela misericórdia e a bondade dele, vocês conhecem o texto, Deus faz uma árvore lá, dá suas folhas e cria uma sombra e protege ele. Né? Ele estava num deserto, no local era aberto, muito sol, muito quente. E no dia seguinte, essa árvore, Deus seca essa árvore e o sol escaldante começa a picar ele. E ele fica indignado, perde a morte de novo. E Deus fala: Jonas, por que você está com raiva? Não, essa árvore estava dando um sol e secou, agora eu estou aqui no sol tão quente. Né? E não devia ter destruído essa árvore que não sei o quê. Aí Jesus fala: justo a sua raiva. Mas olha só, Jonas, se você está com raiva porque essa árvore foi destruída, né? Que eu a criei, você acha que eu vou perder toda aquela população, 120 mil pessoas que se arrependeu por amor a mim? Se eu cuido das plantas, que não fala, que não, né, os lírios dos vales, né, que não fiam, que não tem roupa, que tal, e Deus a sustenta, quanto mais o ser humano, que se arrepende do seu pecado. Amém? Agora eu vou começar a pregar. Essa é só a história da Bíblia. Agora vamos pegar essa história, vamos trazer para nós. E eu gosto de pregar fazendo perguntas.
E eu vou começar a fazer a primeira pergunta. Nós temos um pouquinho de Jonas? Sim ou não? Quem tem, levanta a mão. Eu sou o primeiro aqui. Meu irmão, quantas pessoas Deus já colocou na nossa vida para a gente falar do amor de Deus e a gente não foi falar? Quantas pessoas que a gente não gosta, nós temos inimigo, apesar que inimigo nosso é, como o nosso irmão Geraldo mesmo falou, é Satanás, né? As pessoas é falta de afinidade, é empatia, é empatia, né? Porque o inimigo é Satanás, ele sempre vai ser inimigo. Mas outras pessoas, quando a gente começa a conversar, ter um diálogo, volta a ser uma pessoa legal, um amigo, né? Então, realmente, Geraldo, boa palavra. O nosso inimigo é Satanás, inimigo das nossas almas. Mas quantas pessoas que nós não gostamos? Sabe aquela pessoa que a gente vê assim, ixi, vem fulano, você dá uma disfarçada, vai para cá. Ou você está no mercado, né? Fala, Deus, né? Quem falou isso aí? Né? Você está no mercado lá, e aí você vê uma pessoa, você já vai lá para os outros corredores, e fica olhando assim para ver essa pessoa aí, quando, lá na frente você se cruza com a pessoa. Já aconteceu muito disso, isso acontece muito, né? Meu irmão, minha irmã, Jonas, Deus manda a gente fazer algo para a vida das outras pessoas. Às vezes nós, como homens e mulheres de Deus, a gente aceita Jesus, somos batizados, né, nas águas, faz o compromisso de profissão de fé na igreja, e ainda até falando uma frase bonita que Maria, né, quando o anjo apareceu para ela, a gente fala: eis-me aqui, eis aqui a tua serva, faça de mim segundo a tua palavra, né? Eis aqui o teu servo, né? Imagine Pedro, aonde o Senhor, né, tiver eu vou, morrerei por ti. Aí quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente fala: ixi, Deus, aí não, aí o Senhor está querendo demais. Às vezes nós somos igual o Jonas, meu irmão, minha irmã. Nós só estamos querendo os galardões, os presentes, mas não estamos querendo carregar a cruz. A cruz de Cristo, durante essa via sacra que ele teve, foi para mostrar para nós que ia ser árduo a nossa caminhada com ele. O cristão que dizer que tem uma vida, isso vida física, estou falando espiritual. O cristão que tem que dizer que tem uma vida boa, tranquilo, se não passa nenhum problema, alguma coisa tem. Porque você quer saber quem é o verdadeiro cristão? É aquele, e qual é a verdadeira paz no cristão? É aquele e aquela que abre a geladeira, só tem água. É aquele e aquela que não tem o dinheiro para pagar o ônibus, tem que às vezes ir de a pé. Os filhos pedem alguma coisa para comer e não tem. Eu estou falando bem nesse sentido, bem crônico mesmo, assim, né? Para a gente entender, porque nós não passamos por isso, mas muita gente passa. Mas essa pessoa que passa por isso está em paz, vive Deus em paz, porque ele sabe que a glória dele não está aqui na terra, mas está no céu. Ser cristão, meu irmão, minha irmã, é passar pela prova, como diz a cantora Cassiane, passar pela prova dando os louvores, e aí indo para a Bíblia, o que Abacuque fala lá em Abacuque 3. Aconteça o que acontecer, todavia me alegrarei ao Senhor. Jonas não entendeu isso. Ele era um servo de Deus, mas tinha os seus inimigos. Nós também somos servos de Deus e também temos nossos inimigos. Mas quando Deus manda a gente amar os nossos inimigos, palavra de Deus lá em Mateus, é para a gente amar. Não meia boca, como o Jonas fez, de andar, era para andar 3, andou um dia só. Quem já evangelizou entregando panfleto aqui? Sabe, ir na rua entregando panfletinho da igreja? Muito legal isso, né? A gente pega o panfleto, aquele grandão assim bastante, e sai entregando para a pessoa assim e fala: Jesus te ama. E sai. Né? É desse jeito, sim ou não? Né?
Às vezes a pessoa que vai receber nem entende, né? A pessoa vai pegar, os mais cara de pau vai pegar e amassa e joga no chão. Outro espera você virar a curva para jogar no chão. Até isso nós temos que ter estratégia. Tem algumas igrejas que têm uma estratégia boa de evangelizar. Jesus tinha uma estratégia boa. Sabe qual é a estratégia de Jesus? Está lá em João. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados do fardo pesado, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meu irmão, minha irmã, pleno século 21, nós não podemos ser igual Jonas. Preste bem atenção. Pleno século 21 que nós estamos. Tecnologia avançadíssima. Hoje a gente pega o celular, clica lá na chamada de vídeo, fala com um parente que está até no Japão. Hoje a gente, no meu tempo, estou com 51 anos. No meu tempo, quando as crianças choravam, a gente dava chupeta. Hoje a gente dá o celular. É verdade, sim ou não? Hoje em dia as crianças nascem já mexendo no celular, sabe mais do que nós. A tecnologia está avançada e eu não só reclamo por isso não. Acho que é legal, precisamos usar ao nosso favor. Usa ela para falar de Jesus. Usa ela para anunciar Jesus. Talvez se naquela época de Jonas tivesse já, ele ia fazer aquela nova transmissão no WhatsApp e pegar todo mundo e mandar para todo mundo. Mas tem coisas, meu irmão, minha irmã, que o WhatsApp não faz. É abraçar a pessoa. É a pessoa olhar para você e ver que em você tem Deus. Eu como pastor, já orei muito para a pessoa, já mandei uma oração pelo WhatsApp, né? Fiz chamada de vídeo, fiz oração, porque a pessoa é muito distante, às vezes não tanto, mas não é a mesma coisa. Tem função, meu irmão, minha irmã, que a rede social não faz, que a tecnologia não faz. É eu e você que tem que fazer. Não podemos transferir aquilo que Deus mandou eu e você fazer para as mídias, para os meios de comunicação. E Jesus mandou eu e você fazer uma coisa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando. É isso que o Senhor mandou eu e você fazer. É isso que o Senhor mandou, da mesma forma que Ele mandou Jonas. Ele manda eu e você pregar o evangelho. Para minha família é de boa, às vezes nem tanto. Às vezes a gente acha que é fácil pregar para nossa família. Eu acho que é até mais difícil, porque a família nos conhece. E isso é verdade. Isso é verdade. Então o Senhor tem nos convidado a anunciar o evangelho a toda criatura. Deixa, Abraão. O Senhor tem nos auxiliado a ensinar o evangelho a toda criatura. Agora, tem muitos, irmão, minha irmã, que até falam assim para Deus: Deus, beleza, eu vou, mas não vai. Lembra a parábola dos dois irmãos? Que Jesus fala lá, né? O pai chamou um filho para ajudar na vinha. O filho falou: beleza, pai, eu vou. E o outro falou que não ia. Aquele que falou que ia, não foi. E o que falou que não ia, foi. Eu e você, meu irmão, minha irmã. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. Se não, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jonas. Olha o tormento que Jonas passou. Foi jogado no mar, ficou lá virado, as ondas batendo nele, quase ele morreu afogado. Entrou dentro de um peixe. Imagine ficar 3 dias dentro de um peixe. Jesus amado. Quem já foi no mercado de peixe? O cheiro horrível que é aquilo lá. Imagine ficar dentro do peixe. Imagina a situação que Jonas passou. Passou por tudo isso porque desobedeceu. Quando a gente desobedece,
a gente passa por situações desagradáveis. Obedece à ordenança de Deus. Eu vou sair até um pouco do lado religioso. Eu vou sair até um pouco do lado religioso para não dizer que a gente é muito crente, né? Somos, né? Você está nos assistindo, nós somos. Mas nós não somos tão religiosos. Vamos para o lado família. Eu estou aqui hoje, meu irmão, minha irmã, porque eu fui fiel ao meu pai e minha mãe. Eu falo tranquilamente. Você acha que eu gostava de ir para a igreja quando eu era pequeno? Não. Eu mentia, falava que estava com sono, falava que estava com dor de barriga. Aí meu pai, vai dormir. Aí eu ia dormir, né? Mas assim que ele ia, eu levantava, ficava assistindo os Trapalhões, na época no domingo. Mas quando dava o horário de ele vir para a igreja, eu voltava para a cama de novo para dizer que eu estava domingo. Eu não gostava. Mas quando ele falava, vamos, eu ia. E hoje eu estou aqui. 51 anos de idade, pastoreando a igreja, fazendo a vontade do Pai. Tenho que melhorar muito, demais. Mas lá atrás eu tenho uma origem. Os meus pais e minha mãe que hoje está no céu. Por isso que Salomão fala lá em Provérbios, ensina teus filhos no caminho que devem andar, para que quando eles ficarem maiores, ficarem mais velhos, não venham desviar disso. Mas para nós ensinarmos os nossos filhos, não estou fugindo do texto, nós temos que ir lá para Isaías e reconhecer que somos pecadores. Lembra de Isaías? Senhor, capítulo 1, me socorre. Estou no meio, me socorre, ai de mim, vou morrer, né? Falando o texto completo, porque vi a tua glória. O que será de mim que eu vou morrer? Porque eu estou no meio de pessoas de lábios impuros e estou me tornando um homem de impuros lábios. Vem e me socorre. Aí Deus manda um anjo com a tenaz, com a brasa viva e queima a iniquidade, o pecado de Isaías. E a partir desse momento que o pecado, a iniquidade foi perdoada, foi exterminada, Deus dá uma ordem para Isaías. Talvez, meu irmão, minha irmã, você não recebe bênção. Talvez aquela causa lá na justiça, que já não sei quantos anos está, aquela situação que você está passando, que você acha que não está conseguindo resolver, talvez você não está recebendo ainda a vitória, porque Deus quer te tratar. Nós precisamos ser tratados. E nós não estamos entendendo isso. Senhor, fulano ganhou. Senhor, fulano conseguiu já. Coloquei na justiça junto com ele ou junto com ela. E ela já ganhou e eu não. Olha para você. Faça uma retrospectiva da sua vida, na sua caminhada de fé. Desde lá quando você aceitou Jesus até agora. Para ver se você está no prós ou nos contra. Se você está no prós, Paulo fala, se tu és santo, que santifique mais ainda. Mas se você estiver no contra, se acerte com o Senhor. Jonas não quis. Jonas fez a missão, meia boca, relaxadamente, ficou no topo da montanha esperando a desgraça acontecer lá nos Ninivitas. Quando não aconteceu, ele ficou com raiva e pediu a morte. Que não seja eu e você. Que nós possamos dizer verdadeiramente, Senhor, eis-me aqui. Faça de mim segundo a tua vontade. Certamente o Senhor vai falar assim, obrigado, filho. Obrigado, filha. Mas algo quero te dizer, não vai ser fácil. Mulheres, talvez seu marido vai dar trabalho. Talvez seu marido vai ser um empecilho, uma pedra de tropeço para você fazer a obra de Deus. Mas o próprio provérbio de Salomão fala, a mulher sábia edifica a casa. Maridos, possa ser que a sua esposa não queira que você vá para a igreja. Pode ser que a sua esposa é uma pedra de tropeço na sua vida de fé. Mas também provérbio fala, Coríntios fala, 1 Coríntios 7, 6 e 7, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. E é assim, meu irmão, minha irmã. Jesus não disse que seria fácil. Mateus fala, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci, Jesus dizendo. A gente pode vencer.
se nós permanecermos fiel até a morte. Lembra? Permaneceis fiel até a morte, que eu darei de graça a coroa da vida. Eu quero encerrar nessa noite. Essa palavra que o Senhor nos trouxe, que ela venha penetrar nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos corações. Mente, razão. Coração, sentimento. Não adianta ser sentimento sem razão. A igreja metodista, ela trabalha com 4 tópicos. E um desses 4 tópicos é a razão. A gente tem que saber por que adoramos a Deus. Não adianta querer adorar a Deus porque Ele faz milagre. Não adianta querer adorar a Deus porque Ele faz multiplicação de pães. Porque se Ele não fazer o milagre na tua vida, você vai abandonar Ele. Se Ele não encher a botija da sua casa, o seu celeiro, você vai abandonar Ele. Mas nós temos que adorar Ele com a convicção que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem quer ir para o céu aí? Então, meu irmão, minha irmã, só Ele vai nos conduzir para o céu. Não existe outro. Não existe ninguém. Amém? Vamos encerrar? Vamos ficar de pé? Convido você, enquanto o Ministério de Louvor ou o nosso irmão William faz um prelúdio aqui, eu queria que você tivesse seu momento com Deus. Ore. Fala com Deus. Fale com Deus agora. Comece a olhar para você. Comece a olhar para você, meu irmão, minha irmã. Davi fala no Salmo 139 que o nosso Deus, Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe o nosso levantar, o nosso deitar, Ele esquadrilha os nossos caminhos. Então assim, Deus já nos conhece, mas às vezes nós não nos conhecemos. Então que você olhe para você, veja o que você tem feito. Tem agradado, alegrado ou entristecido o coração de Deus? Fala com Deus. Deus está nesse lugar. Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua oração. Que Deus possa... Não perca o foco. Não perca o foco. É você e Deus. Que Deus possa falar contigo nessa noite. Porque Ele está nesse lugar. Nada e ninguém vai nos separar do amor de Deus. Querido Deus, aqui está o teu povo, Senhor. Homens e mulheres que o Senhor escolheu para estar nessa casa de oração nessa noite. Famílias que estão assistindo essa transmissão através dessa live. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Ó Deus, tu é onisciente. Tu conheces a vida de cada homem, cada mulher que aqui está, cada homem, cada mulher que estão nos seus lares, no seu trabalho. E Tu conheces, ó Pai, muitas das vezes a dificuldade que temos de vencer algumas dificuldades, alguns problemas que estamos passando. Porque às vezes nós não temos força, ó Pai, ou às vezes não sabemos como lidar com isso. Eu peço a Ti nessa noite, ó Pai, que o Teu Espírito Santo vai visitando, ó Pai, o coração da Tua filha, do Teu filho nesse lugar, nos seus lares, nos trabalhos. Porque nós sabemos, ó Pai, que só o Senhor tem palavra de vida. Só o Senhor tem palavra de salvação. Só o Senhor pode nos tirar do lamaçal do pecado e nos colocar em terra firme. No entanto, Senhor, que ao Senhor bater a porta do nosso coração, possamos verdadeiramente abrir e dizer: Senhor, seja bem-vindo, essa casa é Tua, pode entrar. Ó Deus,
Eu te louvo, Senhor, por cada irmão, ó Pai, que por algum motivo não puder estar hoje aqui conosco. Vá ao encontro deles e delas onde estiver. Tira, ó Pai, tira tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Tira tudo aquilo, ó Deus amado, que está afastando o Teu filho, a Tua filha da Tua presença. Traga de volta, Senhor, como família Tua, para junto adorarmos, exaltarmos e glorificar o Teu santo nome. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares nessa noite. Concede-nos, ó Pai, uma semana de vitória na Tua presença. E nos dê autoridade, Senhor, para dizer não para as coisas que nos afastam de Ti. Nos dê força, ó Pai, para desviar os nossos olhares, os nossos caminhos, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Sobretudo, ó Pai, anda conosco, esteja conosco, nos sustente, ó Pai, e nos fortalece. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, por cada irmão, cada irmã. Que a semana, ó Pai, seja de bênção, de prosperidade física, de prosperidade espiritual principalmente. Porque com o Senhor no barco, tudo vai bem. Que nós possamos, ó Pai, fazer o Seu id, cumprir o Teu id e anunciar o Evangelho a toda criatura. Não no tanto falar, mas no viver. Homens e mulheres com o caráter de Cristo aqui na terra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por cada ministério dessa igreja, ministério de louvor, ministério de intercessão, ministério de administração, ministério de diaconia, ministério de ação social. Cada ministério, ó Pai, seja abençoado por Ti. Cada liderança, Deus, derrama as Tuas bênçãos e a Tua autoridade na vida deles e delas. É o que eu Te agradeço, Senhor, hoje e para todos sempre. Aleluia, amém. Recebemos a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a presença do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o amor ressurreto de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com você que nos assiste, esteja com vocês que aqui estão na igreja, esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Que a igreja diga amém. Palma para Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe ricamente, e que nós possamos estar juntos. A palavra de Deus fala que o cordão com 3 dobras é mais resistente, é mais forte. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E Ele está aqui no nosso meio, Ele está no seu lar, em nome de Jesus. Ide em paz, hoje e sempre. Amém. Amém.